Ok, amigos, hoje Provérbios capítulo 7 é um alerta paternal de Salomão aqui para o seu filho, mas que serve esse alerta para todos nós aqui. E serve também para mostrar o caminho e a sedução e as armadilhas do pecado e as consequências de quem despreza a sabedoria que Deus dá aqui. Provérbios capítulo 7 começa dizendo o seguinte: Meu filho, guarda as minhas palavras e conserva sobre ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, com como a menina dos meus olhos. Ate-as aos dedos, escrevas nas tábuas do teu coração. Diz a sabedoria: Tu és minha irmã, e o entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia a vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saía ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração, e apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças. Espreita por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. E de cara, imprudente, lhe diz: Sacrifícios específicos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro e buscar-te e fui buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra e aloés e cinnamon. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor. Até pela manhã gozaremos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo um sactel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as minhas muitas palavras, eh, lisonjas com lisonjas. Dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, a segue como boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravessasse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para a câmara da morte. Olha, vamos parar por aqui. Capítulo 7. Ele é uma continuação do capítulo 6, irmãos. Então, o capítulo 7, o capítulo 8 é o mais interessante, né? Mas o capítulo 7, que é o que estamos estudando hoje, ele fala sobre esse conselho que Salomão dá para o seu filho, né? É como se nós que estamos lendo aqui fôssemos uma espécie de filhos de Salomão aqui. Esse texto ele descreve a história de um jovem que era imprudente ali, que cai na tentação de uma mulher sedutora
e termina dizendo que esse caminho que ele foi, que ele caiu, o levou até a morte. Hoje, Deus, ele acaba nos chamando para sermos sábios, vigilantes e também fiéis, fugindo das armadilhas que o mundo está oferecendo a muitos dos jovens e muitos dos nossos irmãos aqui. A primeira coisa que eu percebo quando eu leio esse texto, e eu serei hoje mais breve que o comum, devido a esse texto ser uma espécie de continuação daquele texto de ontem, do capítulo 6. Ele começa dizendo: Filho, guarda as minhas palavras e conversa e conserva dentro de ti os meus mandamentos. A primeira introdução de Salomão aqui ela é clara. A única forma de não cairmos nas armadilhas da vida é guardar-nos na palavra do Senhor. Se você não deseja, se você deseja não tropeçar, se você deseja andar reto, se você deseja andar prudentemente, então guardar a palavra de Deus dentro do coração fará toda a diferença. Por isso, se a Bíblia ela estiver só na estante, se a Bíblia estiver somente ali no aplicativo do celular, mas ela não estiver dentro do seu coração, você não vai ter forças para resistir ao mal. Por isso a importância de pegar a Bíblia e guardá-la no coração. Não deixar a Bíblia ficar somente ali dentro da estante, dentro do celular. Nós precisamos amar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e levá-la muito a sério. Assim cumpriremos as palavras que Salomão deixou para o seu filho. Filho meu, guarde as minhas palavras e conserve-a dentro de ti os meus mandamentos. Sabe que existem outros, né? Para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Outro texto bíblico fazendo uma referência a guardar a palavra dentro de si. Há um segundo perigo, do versículo 6 ao versículo 23, que Salomão declara, que é o perigo da sedução espiritual e moral. Salomão ele descreve aqui esse mesmo jovem sem discernimento andando perto do perigo ali e até sendo atraído por palavras suaves e promessas mentirosas. Às vezes eu percebo que tem pessoas que tomam decisões de forma imprudente, tomam decisões ali, mas com base no que os outros querem, menos do que ele mesmo quer. É por isso que essa mulher que é tida aqui, a mulher adúltera, ela representa tudo o que é tentação no mundo. Vocês percebem que ela chega dizendo: Olha, venha dormir em minha casa. E a minha cama já está arrumada. Eu coloquei linho fino ali. O meu marido saiu com um saco de dinheiro e só vai voltar na lua nova. Perceba, querido irmão, que ela, com a palavra mole ali, com uma palavra suave, uma palavra lisonjeira, que é a expressão que o texto bíblico traz aqui, o pecado sempre se apresenta bonito à pessoa. O pecado sempre se apresenta atrativo e inofensivo. Qual o problema de você fazer esse tipo de pecado? Qual o problema de você cometer isso? Todo mundo na igreja erra, todo mundo faz isso, sabe? Mas por trás trará a destruição. Imagine só este homem chegando do trabalho e pegando esse jovem com sua esposa em sua casa. Ele está sendo atraído para a morte e não sabe. Então, o pecado atrai a pessoa para a morte. O salário do pecado é a morte, é o que diz o texto bíblico, a destruição. A mulher adúltera, ela representa tudo isso que é tentação. E por isso, quantas vezes a gente percebe e vê o pecado se disfarçando de oportunidade. Olha, é mais barato, olha, é um negócio aqui que você vai ganhar um lucro. Hoje em dia, né, você tem aqueles aplicativos que estão acabando com muita gente, os tigrinhos da vida, né? E as pessoas, não, a gente vai ganhar um dinheiro e é um cassino online ali. Sabe, muitos estão indo com esse disfarce de oportunidade de que ele vai ganhar. Então ele pega o dinheiro dele, coloca nesse tipo de coisa, nas lotossenas da vida, e ele pensa que é uma oportunidade de ficar rico. E não é. É uma oportunidade de roubar. É uma oportunidade de retirar o recurso financeiro. E muitos desses recursos estão sendo extraviados. Um fato, irmãos, de que existem e os pecados muitas das vezes são disfarçados de oportunidade.
do prazer passageiro, mais do que isso, da amizade, das vantagens. O pecado se mostra dessa forma. E por isso nós precisamos enxergar, além da aparência, as coisas que acontecem. Sabe quando eu digo para você que é preciso sentir o cheiro do enxofre? Ou seja, você precisa ver além da aparência. Às vezes a aparência te engana, e engana muito. Por isso, você tem que ver além da aparência. É um fato que o pecado, ele se apresenta como ele não é. O diabo não aparece, irmãos, de chifre. Ele não se apresenta de tridente, mas o diabo se apresenta disfarçado de luz, é o que a Bíblia diz. Então você precisa estar alerta. Por quê? Porque nós estamos no grande conflito, nós estamos numa guerra, querido irmão. E se estamos numa guerra, você precisa estar preparado. Você anda por aí pensando que não está numa guerra, então você não sabe o que está acontecendo. Bem, há um terceiro aspecto que também percebo aqui no texto bíblico, e há um resultado de seguir o caminho errado aqui. Perceba que o capítulo 7, versículo 22 até o 28, até o 27 diz assim, ó. E ele num instante segue como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, me dê ouvidos e seja atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para o caminho dela, e não ande perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derrubou, e são muitos os que a ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para a câmara da morte. Então, perceba que a sabedoria, ela coloca duas mulheres, né? A mulher insensata, né? A mulher adúltera, e você tem ali essa mulher sabedoria. E ela diz que a insensatez vai te convidar. Ela vai dizer: é muito mais fácil você ficar deitado do que ficar estudando. É muito mais fácil você não fazer as coisas do que você ter que se aplicar e aprender as coisas. Ela vai ficar seduzindo você à insensatez. E aí, então, a própria sabedoria diz: olha, esse é um caminho de morte. Ela vai te chamar e e Salomão faz essa comparação, né? Ele estava dentro do seu palácio, e ele, na varanda do palácio, olha aqueles meninos ali e vê uma mulher, que é chamada aqui como uma mulher adúltera, e ela vai lá e chama o cara. Olha, venha, meu marido saiu e tudo mais, venha você ficar comigo e tudo, e assim por diante. Ele vai dar um conselho: não sejam insensatos como esse jovem, porque ele não sabe que está indo para o caminho de morte. É um fato de que, de repente, segue-a como boi que vai ao matadouro. O cara está seguindo esta mulher como para casa dela, como se fosse um boi que estava indo para o matadouro. O texto termina com o jovem sendo comparado a um animal aqui, e não só isso, indo à morte sem saber. Assim é quem acaba desprezando o conselho de Deus e brinca com o pecado. Quem despreza o conselho de Deus, brinca com o pecado, vai por caminho de morte. E se você está conosco aqui e você está indo por um caminho de morte, brincando com o pecado, certamente você será destruído. O pecado, irmãos, ele afasta, ele escraviza, ele acaba destruindo aqui. Ele começa de fato com o prazer e ele termina com a ruína do crente. Por isso que o Senhor nos chama para acordar e se vingar do pecado, não o praticando, vigiando ali, resistindo ao pecado, resistindo ao inimigo, e ele fugirá de vós. Bem, o capítulo 7 aqui é, deixa claro que. Deixa eu colocar aqui. O capítulo 7 ele deixa claro aqui que não só fala sobre adultério, mas sobre toda a forma de sedução que nos afasta de Deus aqui. O capítulo 7 também
pode ser mostrado como uma espécie, o pecado como uma espécie de vício, um relacionamento proibido, por exemplo, um negócio desonesto, uma amizade que é tóxica, ou mesmo um prazer momentâneo. Hoje nós percebemos que Deus nos chama para quê? Para guardar a palavra, que é o que está sendo dito por Salomão, para fugir do pecado, para viver com sabedoria. Perceba o que o versículo declara: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque nele procede as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. É um fato que existe aqui nesse próprio sermão do capítulo 7, no texto do capítulo 7, Provérbios, ele alerta Salomão, né, nos alerta para nós fugirmos do pecado, guardar a palavra no coração. E se você observar bem o que estamos propondo ao longo dessa série de Provérbios, nós queremos que você guarde a palavra no coração para não ser tentado, ou quando for tentado, a não cair e pecar contra o Senhor, para você acordar e buscar sabedoria mais do que o ouro e a prata, que é o que diz o capítulo 8, capítulo seguinte, o capítulo de amanhã. Amanhã é um excelente capítulo para você parar um momento e refletir sobre ele. Esse capítulo 7 aqui é uma continuação do 6, da mulher adúltera. Por isso, cuidado com a sedução e o disfarce que o diabo está se apresentando. Talvez você não esteja percebendo, mas talvez o diabo se apresente disfarçadamente perto de você. E se você não tiver a cabeça clara com os itens da sabedoria, você não perceberá as ciladas que você está se metendo. Você não perceberá o mal que está rodando você. Por isso a importância de ter sabedoria. Essa sabedoria vai te dar o discernimento e a clareza nos seus olhos, no seu pensamento, nas suas atitudes, nas suas ações. Para quê? Para entender, fugir do pecado, fugir do mal, fugir das artimanhas do diabo. Lembre-se que a palavra de Deus diz que ele está como se fosse uma espécie de leão, louco para abocanhar você, rondando você para tentar destruí-lo. E se ele só existe para matar, roubar e destruir, então você tem que ter o discernimento, o escudo, você tem que ter a espada, você tem que ter a força necessária para ter o discernimento quando o inimigo vier contra você. Talvez muitos dos seus problemas é porque você não teve discernimento para poder sair desses problemas. O pecado nunca se apresenta de forma feia. Ele vem maquiado de prazer e de oportunidade. Por isso, se o irmão não souber que aquele elogio pode ser para afagar seu coração e elevar o seu ego, se o irmão não souber que aquele tipo de atitude que está sendo feita vai te levar à destruição, a recursos financeiros diminuídos, sabe? Imagine só as pessoas que querem vender para você. Elas querem vender e elas se apresentam a você como se fosse a melhor oportunidade. Sabe aqueles anúncios que dizem, olha, é o último, se você não vier, você vai acabar perdendo. Sabe aquelas oportunidades que dizem assim, olha, vai acabar essa oportunidade até tal dia, e se você não vier, você perdeu metade da sua vida, você perdeu essa oportunidade. Se você não fizer a devida análise, você vai acabar gastando o recurso financeiro que você não tem para comprar aquilo que você não vai usar para mostrar para os outros que nem querem saber. É por isso que o autor declara que o pecado ele nunca se apresenta feio e ele vem justamente maquiado dessa oportunidade. A tentação no dia de hoje vem se apresentando como uma espécie de vício, uma proposta dessas amizades erradas e um relacionamento proibido. Você precisa parar um momento e fugir desses ambientes, fugir dessas situações que afastam você de Deus. Talvez esteja falando com alguém aqui que esteja indo para festas que não se consagram ao Senhor. Talvez esteja falando com alguém que esteja ouvindo coisas que desagradam ao Senhor e espantam a luz de perto de você. Talvez esteja falando com alguém que esteja se alimentando de forma devassa. Saiba que esse tipo de coisa parece ser gostosa na boca, essas guloseimas, mas elas não vão trazer saúde a você e vão afastar o discernimento que você tanto precisa. Lembre-se que o seu corpo é templo do Espírito Santo, então você precisa, em algum momento, ser austero com determinadas tentações alimentícias, tentações da sua própria vida. Fuja desses ambientes, dessas situações. Saiba que o fim do pecado é a morte.
E por isso que é dito que o rapaz vai como um boi ao matadouro. O pecado afasta, o pecado escraviza, o pecado destrói. Com prazer, ele termina, mas em dor. Ele começa com prazer, mas ele termina em dor. É um fato que abandonar ali, afastar-se, abandonar o pecado, é afastar-se do pecado, é ir para longe dele. Se necessário, peça ajuda se você tem algum pecado oculto, querido irmão que está me ouvindo aqui. Peça ajuda, ore, vigie para que você não caia novamente nesse pecado. Guarde a palavra, fuja das seduções e decida hoje pelo caminho certo, decida pelo caminho de Deus. Se alguém precisa tomar essa decisão, que está me ouvindo aqui no Gol Six, se precisa tomar essa decisão, o faça hoje. Tome essa decisão agora de abandonar o pecado e buscar a sabedoria. Não brinque com o pecado, porque Sansão brincou com o pecado e furaram o olho do cara. Se você ficar, não, eu vou continuar vivendo dessa forma, eu vou continuar bebendo isso, eu vou continuar fazendo aquilo outro, eu vou continuar andando nessa trilha aqui, então vai te dar uma doença. Então vai te dar um problema. Então você vai cair numa desgraça. Nós não queremos que isso aconteça. Queremos que você se levante. Então, fuja daquilo que é mal. Fuja até mesmo, o texto bíblico diz assim, fuja da aparência do mal. Nem é mal em si. Só aparentar é para você fugir. Por quê? Porque o mal é inimigo de Deus, que é o bem. Fuja dele. Fique debaixo das minhas asas, das asas do Senhor. Se alguém aqui tem que tomar essa decisão, eu penso que deveria fazer e tomar uma decisão agora e hoje, não deixar para depois. Que Deus ajude você, que o Espírito Santo esteja a guiá-lo e que você, no capítulo 7, uma continuação do capítulo 6, você pare um momento e leia esses dois capítulos aí, pare um momento e faça uma reflexão. Senhor Deus, o que que eu preciso melhorar na minha vida? O que que o inimigo está me puxando para tal lugar? Aonde é que eu estou perdendo tanto tempo, Senhor? Aonde é que eu deveria investir mais tempo em Ti? Quais são os caminhos que estão me levando à desgraça e à destruição? Deus propõe hoje a você vida ou morte, qual delas vai escolher? Que escolha a vida para que você viva. Que escolha a sabedoria para que você seja sábio, para que você tenha ali uma força, um olhar maior. E se você entender o que estamos propondo, então a porta da esperança, a porta da vida é aberta para você. Vamos orar ao Senhor e pedir para que Ele nos dê esse discernimento.